Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca, aqui você ganha sempre. E hoje também quem ganhou foi o Santos Futebol Clube. Ufa, né? Infelizmente uma falha administrativa, né, do Santos, que levou o Santos a desprezar o Campeonato Paulista. Inclusive hoje assumidamente a diretoria do Santos disse que pro Roland que era para não priorizar o Campeonato Paulista. Nós jogamos praticamente de 12 partidas, jogamos 7 ou 8 com o time reserva, e a coisa começou a se complicar, até chegar nessa situação lamentável de fazer um último jogo com medo de ser rebaixado no Campeonato Paulista, né? E o Campeonato Paulista é aquele campeonato que não dá muita camisa para quem ganha, mas que derruba técnico e causa problemas seríssimos dentro do clube, né? A partida hoje foi realmente uma partida teoricamente até fácil. O que era o complicador da partida? Era justamente o fantasma do rebaixamento, né? Uma situação de pressão, onde uma gama de moleques muito grande, 17, 18, 19 anos, entrar em campo com uma responsabilidade homérica de sustentar uma história de mais de 100 anos que o Santos tem de nunca ter sido rebaixado. Então vocês perceberam, por exemplo, que o Santos começou dominando o jogo, mas quando fez o primeiro gol, a reação do banco de reservas, até muito bem chamada a atenção pelo comentarista PVC, a gente percebeu-se ali o quanto o time estava tenso. Entendeu? Quanto o lado psicológico interfere no futebol. Por isso que eu digo muito aqui que a gente pode usar a base, a gente deve usar a base, é bom usar a base, é muito mais barato produzir em casa do que comprar feito. Só que se a gente joga uma gama de jogadores que podem vingar, que podem ser bons, eles na situação adversa, eles vão ter dificuldade por causa da inexperiência, da idade, da maturidade, né? Que isso o jogador demora um tempo. Então você tem que jogar a base, mas deixar alguma espinha dorsal no time que faça com que nessas horas de adversidade o garoto tenha quem se socorrer, ele tenha quem olhar, que vai lhe dar a confiança que naquele momento vai faltar. Vocês percebam hoje, por exemplo, o Ângelo estava fazendo uma péssima partida, ele não acertava nada, estava super bem marcado, ele não conseguia nem matar uma bola direito. A partir do momento que saiu o primeiro gol do Lucas Braga, ele fez uma jogada maravilhosa, pegou uma bola na defesa, a autoconfiança dele mudou totalmente. Pegou a bola na defesa, chegou lá dentro da área do time do São Bento, olhou para quem passar, botou para o Caio Jorge e saiu o segundo gol do Santos. Então isso reflete bem o quanto oscila a autoconfiança, principalmente dos times feitos de moleques jovens. Quanto à partida, o Santos dominou o jogo desde o começo. Aqui entre nós, né, o time do São Bento é um time fraco, né? O que imperava era esse fantasma do rebaixamento, mas o Santos foi se impondo. O Marcelo montou o time exatamente como montou contra o Palmeiras. Outra atitude corajosa, porque o Santos, precisando jogar pelo empate, ele jogou para vencer, ele não botou dois volantes, ele colocou um só. E o Santos criou várias situações e começou a pressionar o São Bento, até surgir uma boa jogada onde o Lucas Braga mais uma vez foi feliz na sua forte canhota, né? Bateu um chute com muita força no canto do goleiro do São Bento, numa bola bem tramada. O Santos já tinha perdido alguns gols, mas esse gol mudou todo o ambiente do jogo. O Santos começou a ter tranquilidade, o São Bento não sabia se jogava para perder de pouco, que não adiantava nada, ou se ia para cima, e o São Bento começou a tentar ir para cima, e de um dos ataques que o São Bento deu, o Santos conseguiu roubar a bola, até com o próprio Ângelo, e ele montou um contra-ataque onde gerou o segundo gol do jogo, que o Caio Jorge concluiu e criou uma situação bastante tranquila. A partir daí o Santos começou muito mais, já era no finalzinho do primeiro tempo, o Santos começou muito mais a controlar o jogo, não se expor, não se preocupar muito com o terceiro gol, que até poderia ter acontecido no segundo tempo, que o São Bento fez várias substituições, veio para cima, porque eles não tinham mais nada a perder de 2, de 5, de 10, para eles não ia fazer muita diferença. E acabou acontecendo que o São Bento veio para cima, criou algumas situações,
mas o Santos soube controlar muito bem, os jogadores se postaram com muita determinação, isso me chamou bastante atenção, o time marcou bastante, atrapalhou muito fraco o time do São Bento, a gente não pode negar que era fraco, apesar de aquele jogador Daniel Costa, é um jogador que eu acompanhei desde a época que ele surgiu lá no... Ele surgiu não, ele começou a se destacar no CSA de Alagoas, esse menino. Menino não, que ele já é um homem, mas é um bom canhota, chuta muito bem, coloca muito bem a bola. Inclusive, até amigos meus de Alagoas falaram, poxa, indica esse rapaz aí no Santos, que ele é muito bom jogador. E realmente hoje ele comprovou. Mas uma andorinha só não faz verão e o time do São Bento não conseguiu muita coisa. Apesar que teve uma jogada lá que ele conseguiu acertar uma bola na trave, mas quando a zica sai, a bola bate na trave e não entra, né? O Santos praticamente no segundo tempo controlou o jogo, teve uma postura mais defensiva, jogando mais nos contra-ataques, né? O Marcelo já foi mais precavido no segundo tempo, até porque o resultado já estava feito, o São Bento ia ter que fazer 3 gols para conseguir alguma coisa e ele inteligentemente manteve o time, tocando mais a bola, quando dava saía só na boa, sem fazer loucura e sem arriscar, até porque esse campeonato precisava acabar muito rápido para o Santos, para a gente poder respirar, trabalhar, agora olhar a Libertadores. A primeira substituição que o Marcelo fez, ele tirou o Ângelo, talvez, não sei o que houve com o Ângelo não, mas eu acho que não era cansaço não, era no momento que ele estava até mais confiante, depois de ter feito aquela jogada, ele botou o Copete. Eu particularmente acho que o Copete não é nenhuma primazia de técnica, mas é um jogador dedicadíssimo, é um jogador que ajuda na marcação, que tem finalização boa, que incomoda no ataque. Eu particularmente gosto muito do Copete. Claro que eu sei que ele não é uma Brastemp, mas eu acho que ele é muito útil em certas situações e hoje não foi diferente. Além de entrar no lugar do Ângelo, ele caiu pela esquerda e começou a ajudar o Felipe Jonathan na marcação, já que o São Bento começou a cair muito pelo lado direito, através do Daniel Costa também caía por ali, e ele foi muito bem no jogo. Depois o Marcelo acabou fazendo uma substituição de 3 jogadores, né? Ele botou o Marcos Leonardo no lugar do Caio Jorge, botou o Kevin Malte no lugar do Gabriel Pirani e o Anderson Ceará no lugar do Jamota, mas aí já mais para o finalzinho do jogo. Foi uma substituição mais para enrolar do que propriamente objetivando alguma coisa. O jogo já estava praticamente ganho e o time do São Bento realmente incomodou muito pouco. Uma coisa que me preocupava no jogo de hoje é essa maratona de jogos que o Santos está fazendo, que a gente sabe que a molecada começa a cansar. A molecada tem mais preparo físico, mas chega no final do segundo tempo, as pernas começam a ficar pesadas, a técnica começa a cair, fica difícil de acertar um chute, mas o Santos criou alguns bons contra-ataques mal finalizados, por isso não fez o terceiro gol. Acho que o Santos até esteve bem mais próximo de marcar o terceiro gol do que o São Bento de marcar o primeiro. E assim o jogo foi levado até o final e esse fantasma do rebaixamento, a gente trupica, mas não cai, né? E agora é pensar terça-feira no complicadíssimo jogo com o Boca, mas já com esse problema do rebaixamento resolvido, acho que vai ser bem melhor. É difícil ganhar do Boca? O Boca é um time chato, não é o Boca de outrora, mas o Santos também não é o Santos de outrora. Então vai ser um jogo brigado que provavelmente vai estar decidindo a segunda vaga dessa chave aí do Santos para a Libertadores, né? A gente espera até que com a eliminação do Transferban em função da venda do Soteldo, o Santos possa contratar mais alguém para reformar, para restaurar o meio de campo. Foi falado do Lucas Lima voltar para o Santos, que está no banco do Palmeiras, mas teria que ser por um salário muito menor do que ele recebe, não sei se ele vai aceitar. Apesar que o Lucas Lima, depois que foi para o Palmeiras, nunca mais foi o jogador que ele foi no Santos. Então a gente chega à conclusão que ele é um bom jogador, mas foi o Santos que fez ele, não ele que fez o Santos. Até porque quando ele jogou no Santos, ele jogou com o Gabigol na frente e com o Bruno Henrique. Então a gente sabe que, dando 2 jogadores bastante diferenciados, ele podia lançar as bolas e criar 1000 situações de gol, que a gente vê que esse é um dos melhores ataques do Brasil hoje, jogando lá no Flamengo. Quando jogava aqui, ninguém dava valor. Agora está no Flamengo, todo mundo acha
que eles são o máximo, né? A comida do vizinho é sempre melhor do que a nossa, né? É engraçado isso. E vamos torcer para que esse susto que o Santos tomou no Campeonato Paulista sirva de lição para a diretoria, que foi muito inexperiente nisso, que eu acho que poderia ter poupado o time do Paulista, mas não nos clássicos, não em jogos importantes. A torcida do Santos prefere muito mais perder para o Boca do que perder para o Corinthians. Você entra para jogar com o Corinthians um tabu de 7 anos sem perder aqui na Vila, aí você bota todo o time reserva para jogar com o Corinthians. Depois fica lamentando, porque o clima fica ruim pra caramba, né? Então essa parte psicológica, essa experiência psicológica que a gente tem que ter, que muitas vezes o diretor inexperiente acaba não conseguindo perceber que seria muito mais importante primeiro garantir o Paulista para depois cuidar da parte da Libertadores. Mas infelizmente as tabelas foram feitas desse jeito, trocar o pneu com o carro andando. Vamos torcer para que terça-feira o Santos contra o Boca faça uma grande partida e continue na Libertadores. As atuações individuais, João Paulo foi mais exigido no segundo tempo, umas 2 ou 3 vezes, mas fez boas defesas. O Pará muito determinado, apoiou pouco, mas jogou relativamente bem. Kaique, Luan Pérez foi um leão hoje, né? Como joga esse cara, né? Está sempre chegando na frente, ajudando, marca bem. O Kaique também foi tranquilo hoje, está certo que não foram muito testados em função da fraqueza do time do São Bento. Felipe Jonathan oscilou bons e maus momentos. Vinícius Balieiro, que eu acho que podia ter aparecido mais, ficou sozinho na marcação, mas apareceu pouco no jogo, participou pouco do jogo, deveria ter se apresentado mais. Depois foi substituído pelo Ivonei. Ivonei também jogou muito pouquinho. Engraçado que Ivonei bota na camisa Ivonei Júnior. Eu não conheço outro Ivonei no mundo, é só ele. Então bota Ivonei que tá bom, né? O Jean Mota, como sempre, oscilando boas e más jogadas. Hoje não conseguiu acertar grandes. Eu ainda colocaria o Pirani atrás e o Jean Mota na frente, porque acho que o Pirani ainda marca melhor que o Jean Mota. Acho que o Jean Mota é fraquíssimo na marcação para ajudar o volante. Como segundo volante eu não gosto dele. Já tenho dificuldade de gostar dele como armador, quanto mais quanto segundo volante. O Pirani também correu bastante, chegou algumas vezes, mas às vezes se precipitou. É um jogador que tem técnica, precisa amadurecer um pouco a calma e abraçar a responsabilidade de armar o time. O Kevin Maltz jogou pouquinho, mas fez até uma boa jogada de ataque. O Ângelo estava péssimo na partida, mas depois fez a bela jogada do segundo gol, o que redimiu ele. E depois saiu, não sei se ele saiu por contusão, não sei o que houve, porque ele saiu bem no começo do segundo tempo. Copete, que entrou no lugar dele, como eu falei, me agrada, é um jogador que eu gosto. Caio Jorge teve o mérito de fazer o gol, sempre incomodando a saída de bola do time aniversário. Marcos Leonardo jogou muito pouco. E Lucas Braga sempre perigoso, um jogador que não tem muita técnica, mas tem muita boa finalização e também foi decisivo no jogo de hoje. É isso aí, gente. Essa é a República dos Santos e aqui a gente não cai nunca. A gente não cai nunca. Tire sarro dos secadores que estavam querendo secar o Santos. A gente não cai. 100 cacetada anos na primeira divisão. 2 coisas que não acontecem. É o Mundial do Palmeiras e o Santos da segunda divisão. Valeu? Deixe seu comentário, participe, brinque aí, seja amigo e divulgue o canal pra gente, tá ok? Terça-feira a gente volta com outro comentário de Santos e Boca, quem sabe com uma grande vitória do Peixe. Aqui foi Ricardo Pérez deixando seu abraço pra você. Valeu, aqui é a República dos Santos.